Alô, galera do Verdade Gospel, estamos aqui, uma boa tarde para você. Hoje um programa diferente, super especial, porque nós temos um convidado, irmão, muito abençoado, é o David Cerqueira, ele que tem um testemunho marcante. Ele é filho da saudosa Denise Cerqueira, você conhece, tem certeza disso, e ele está aqui para dar o seu testemunho hoje, e você vai ser impactado, tá bom? Chama seus amigos, avisa que o programa começou e que hoje ele está com toda certeza abençoador, tá bom? Nós vamos assistir um clipe de David Cerqueira do outro lado e a gente já volta com o testemunho desse grande homem de Deus. Não sai daí não. Quantas dores eu vivi pra chegar até aqui, e quantas vezes eu perdi, já é hora de seguir. Pela fé eu posso prosseguir, pelas águas andar, me dá forças pra não desistir e me faz alcançar. Deus, não move esta montanha, me faça subir por ela e me ajude a chegar do outro lado. Deus, mostra o teu caminho, quero andar contigo e me dê forças pra chegar do outro lado, no centro da tua vontade, no centro da tua vontade. Quantas dores eu vivi pra chegar até aqui, e quantas vezes eu perdi, já é hora de seguir. Pela fé eu posso prosseguir, pelas águas andar, me dá forças pra não desistir e me faz alcançar. Deus, não mova esta montanha, me faça subir por ela e me ajude a chegar do outro lado. Deus, mostra o teu caminho, quero andar contigo e me dê forças pra chegar do outro lado, no centro da tua vontade, no centro da tua vontade, no centro da tua vontade. Deus, não mova esta montanha, me faça subir por ela e me ajude a chegar do outro lado. Deus, mostra o teu caminho, quero andar contigo e me dê forças pra chegar do outro lado, no centro da tua vontade, no centro da tua vontade, no centro
Bom, eu me chamo David Cerqueira, nasci no dia 9 de janeiro de 1982, nasci no município de São João de Meriti. Fui um bebê prematuro, minha mãe teve algumas dificuldades para me ter. Eu sou filho de Denise Cerqueira, casada com Davi. São filhos de pessoas que vieram do êxodo rural, que vieram do interior do Rio para cá. Passaram muitas dificuldades, né? E quando eu nasci, a minha mãe me contou que eu tive uma doença, que a minha garganta fechava, a minha garganta se infeccionou de uma forma que ela se comprimiu e não podia passar alimento, não podia passar comida nenhuma. E o médico naquela época, a medicina daquela época, me desenganou e falou: olha, pode levar o seu filho para casa porque seu filho vai morrer. Seu filho está com uma doença que ele não pode se alimentar, nem comer, nem beber. A minha mãe me levou para uma igreja evangélica, num culto de oração, numa tarde. E lá tinha uma irmã de oração que dirigia aquele culto de oração, e aquela irmã falou para minha mãe: deixa eu orar pelo seu filho. Ela orou por mim e disse: o seu filho vai ser curado agora e o seu filho vai ser um grande homem de Deus. Pode levar ele para casa porque ele já está curado. A minha mãe me levou para casa e naquela mesma tarde a minha garganta foi desinfeccionando. Isso quando eu tinha 1 ano de idade, né? A minha garganta foi desinfeccionando e eu fiquei plenamente curado ali, para a glória de Deus. Foi ali que começou tudo na minha vida. Eu digo que começou a minha vida até o meu chamado, né? Eu cresci dentro de um lar evangélico. Meus pais eram pregadores da palavra de Deus. A minha mãe, como eu falei, ela começou louvando na igreja, como todo mundo começa. E em 1990 surgiu o desejo dela gravar o primeiro álbum dela. Não tinha dinheiro, não tinha muita condição financeira para fazer essas coisas. Meu pai era garçom, trabalhava no hotel aqui no Rio, Copacabana Palace na época. E tentou, assim, com as suas economias, juntar um dinheiro para tentar produzir o disco dela, o primeiro LP dela. Ela conseguiu, ela teve algumas participações e alguns CDs que acabaram não dando certo, se frustrou muitas vezes, mas persistiu até que conseguiu juntar um dinheirinho para gravar o seu primeiro LP, e foi o LP Novo Ser, em 1991, que foi um álbum que não despontou, mas ela conseguiu uma coisa inédita, né? Conseguiu tocar numa rádio aqui do Rio de Janeiro, de graça, sem precisar na época nada de fazer, não tinha dinheiro. Foi um milagre de Deus. Mas aquilo ainda não representou muita coisa em termos profissionais, né? Da carreira da minha mãe, mas já era o início da caminhada do ministério da minha mãe, né? Deus começou a usar minha mãe e levá-la por muitos lugares. Até que em 1992 ela grava o seu segundo LP, que é o Renova-me. E foi a música assim que estourou no Brasil inteiro. Ela é: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. É por aí. Ela gravou essa canção nesse ano de 92 e essa música explodiu no Brasil inteiro. Até hoje, por onde eu tenho ido, essa canção é cantada nos inários das igrejas, os ministérios de louvores, daí adiante, todo mundo canta essa canção, uma canção que na verdade é uma versão, né, do Marcos Witt. Essa canção estourou no Brasil na voz da minha mãe. Minha mãe viajou muitos lugares cantando. Deus foi levantando a minha mãe de uma forma tremenda. Ela cantava tantas músicas aí que foram ficando sucesso, foram sendo sucesso. Quando ela conheceu, por exemplo, o compositor Josué Teodoro, os dois começaram uma parceria de composições. A minha mãe viajou aí o Brasil inteiro, foi
foi levando a palavra de Deus. E eu me lembro que minha mãe ela se preocupava muito em ser uma missionária, ela tinha um desejo de ser uma missionária, não de ser só uma cantora. O sonho dela era viajar para a África, ir para os lugares aí do mundo, pregar a palavra de Deus. E a gente sabe que missões devem começar onde você está. O missionário deve começar com a sua missão pessoal no seu bairro, na sua casa. Eu me lembro da minha mãe ganhando pessoas do Comando Vermelho, prostitutas, colocou até pessoas dentro da nossa casa para cuidar durante um tempo. Eu cresci dentro de um lar em que eu via o meu pai e minha mãe como um referencial de Deus. Eram um casal de Deus. Mas aquilo tudo na minha vida não tinha sido, apesar do grande exemplo, não tinha sido o suficiente para que eu tivesse tido um encontro com Deus. Eu me tornei um filho muito rebelde depois de algum tempo. Não gostava de acompanhar meu pai nem minha mãe. Vi tudo acontecer na nossa vida, mas aquilo não mexeu comigo. Aquilo ainda não tinha mexido comigo. Quando eu fui crescendo, mesmo vendo todas aquelas coisas, eu fui vendo a minha mãe despontar por aí e eu posso dizer para você que eu comecei a viver minha grande tempestade. O início da minha tempestade ou da minha transformação, se é que eu posso dizer, tudo começou em 1998. 1998. Era um ano em que o Rio de Janeiro estava muito mais violento do que ele está hoje, né? A gente não tinha aí tantas artimanhas do governo para tentar controlar essa situação. Era um ano que a bandidagem estava na rua mesmo, de uma forma absurda, assim. E eu me lembro que meu pai, ele tinha um salão de cabeleireiro naquela época. Os dois eram muito simples, minha mãe e meu pai, eles iam em qualquer lugar, qualquer dia, igreja, qualquer hora. Se fosse para pregar a palavra, não tinha cachê, não tinha nada imposto, era uma coisa livre. Máximo levava lá os seus discos, os seus LPs e vamos vender aqui e tal, pastor, vamos estar junto. Eu me lembro que meu pai saía sempre com a minha mãe e nesse dia 4 de setembro de 1998, o meu pai chegou para mim em casa e falou: filho, vai para a igreja, filho. Você não tem ido para a igreja, não tenho visto você se preocupar com isso. Jesus está voltando. Tinha sempre aquela coisa. Meu pai sempre me ensinou sobre essas coisas de Deus. E ele falou: vai para a igreja. E eu me lembro que eu não respondi nada para ele. E quando ele saiu de casa, no meu coração eu senti assim, uma vontade de ter me despedido dele, de ter falado algumas minhas últimas palavras para ele, de ter falado com ele uma última vez antes de reencontrá-lo. E conta-se que meu pai saiu quando eles estavam indo ali para uma igreja na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Por volta das 7h30 da noite, eles estavam passando ali pela Avenida Brasil e estava acontecendo um assalto a um carro blindado. Havia uma quantidade imensa de bandidos na pista e eles estavam com armas de guerra, fuzis, pistolas, granadas, tentando roubar um carro forte. E começou ali uma intensa troca de tiros com a polícia e com os seguranças daquele carro forte. Eu ouvi dizer que aquela operação da bandidagem ali foi uma coisa meio desordenada e foi quase que uma emboscada contra aqueles homens. E a Avenida Brasil se tornou um cenário de guerra. Eles já tinham explodido as portas de um daqueles carros blindados. E naquele exato momento estava tendo ali um engarrafamento e as pessoas voltando de ré, outras pessoas correndo, voltando na contramão. Isso em 98. Né? Parece retrato da nossa atualidade. Mas há mais de 10 anos atrás isso já acontecia no Rio de Janeiro, infelizmente. Né? E aí, o meu pai, sem se perceber, não sei se talvez estivesse cantando ou conversando com a minha mãe, distraído no trânsito, ele foi tentar cortar aquele engarrafamento. E aí ele deu de frente com aqueles bandidos que estavam trocando tiros ali com a polícia. Aqueles bandidos, quando viram o carro do meu pai, tentaram ver neles um escape. Viram neles um escape para tentar fugir daquela situação toda e vieram na direção deles atirando. O primeiro deu 3 tiros de pistola na minha mãe, uma distância de 3 metros.
e o outro deu um tiro de fuzil no meu pai. Aconteceu um milagre naquela noite. A minha mãe, os tiros que passaram, que vieram na direção dela, milagrosamente, passaram de raspão por ela. Um daqueles tiros foi capaz de bater no fecheclé da bolsa dela e se desviar. A balística não conseguiu entender o que tinha acontecido ali. Conseguiu compreender. Eu tenho o laudo lá até hoje. E o meu pai, infelizmente, não teve aquela mesma sorte da minha mãe. Ele não vivenciou esse milagre. Ele foi atingido. E a minha mãe depois veio me contar que ele, quando foi atingido, foi na direção dela, mexeu nela para tentar ver se ela estava bem. E ela olhou para ele e viu que ele estava tendo uma hemorragia muito grande ali. E ela se fingiu de morta, caiu ali no banco porque os bandidos ainda estavam ali. Imediatamente a polícia chegou, atirou naqueles homens, outros fugiram. Alguns até morreram ali. E meu pai foi socorrido pela polícia junto com a minha mãe e levado para o hospital de Bom Sucesso por volta de 7h30 da noite. Quando meu pai chegou naquele hospital, carregado pelos médicos, em estado de emergência, meu pai já tinha dado óbito por volta dessa hora mesmo. E minha mãe estava em estado de choque, sem entender o que tinha acontecido, desesperada. Os médicos sedaram a minha mãe, mas o meu pai, tragicamente, morreu naquela situação trágica, fazendo a obra de Deus, indo para uma igreja pregar e de uma forma tão brutal. Eu cresci ouvindo dizer que Deus guardava, Deus acampa os seus anjos ao nosso redor, e muito diferente da situação que estava ali diante da gente. Eu fiquei sabendo disso depois. O meu pai tinha 42 anos de idade, era uma pessoa totalmente do bem, muitas almas para Jesus ele ganhou no evangelismo, uma pessoa brincalhona, não tinha tempo ruim para ele, sabe? Eu posso dizer que eu tive um pai de verdade, eu tive um pai que me inspirava, que me influenciava. Apesar de eu, naquela época da minha adolescência, estar vivendo um tempo difícil, de confusão na minha mente, mas o meu pai foi um pai de verdade para mim, posso dizer isso. E quando eu fiquei sabendo da notícia, naquela noite, eu não acreditei no que estava acontecendo. As pessoas começaram a me cercar na rua, eu estava na rua com alguns amigos, estava já por volta dessa 7h30 da noite. Eles falaram: David, aconteceu um problema com seu pai faleceu. Sua mãe está bem, mas o seu pai faleceu. Eu não acreditei. Aquilo deu nos noticiários da TV. Eu fiquei desesperado. Quando eu encontrei minha mãe, eu falei: mãe, eu não estou acreditando, meu pai estava aqui agora comigo, o que está acontecendo, o que houve? E minha mãe, totalmente sedada por remédio, não sabia me dizer uma palavra. Eu só fui reencontrar meu pai em cima de um caixão no dia seguinte. Eu tinha tanta coisa para dizer para ele, eu tinha tantas palavras para dizer para o meu pai, tantas coisas que eu precisava dizer para ele, que eu precisava pedir perdão para ele. Coisas que estavam dentro de mim, que eu precisava olhar para ele e falar: pai, me perdoa por não ter sido um filho melhor. Me perdoa por não ter sido, não ter te ajudado mais, não ter sido uma pessoa melhor para você. Eu só me perguntava porque eu não tinha condições de falar nada. Eu só me lembro que no meu coração tinha uma pergunta que era: por que Deus permitiu isso? Que Deus é esse que permite uma situação dessa? A gente, quando terminou o sepultamento, a gente foi tentando voltar para a nossa vida normal. A minha mãe tentou dar forças a gente. Eu me lembro que eu tive que buscar o carro dele num dia posterior ao sepultamento. O carro do meu pai estava completamente ensanguentado. Lembro que eu entrei em uma crise muito grande. Encontrei a minha mãe em casa e a gente não tinha nem palavras para dizer dentro da nossa casa. Meu pai estava aqui, agora não está mais. O tempo foi passando e a gente foi tentando retomar a nossa vida. Minha mãe, depois de alguns meses, voltou a cantar, voltou a ministrar. Deus começou a honrar a minha mãe de uma forma tremenda, tremenda, tremenda. A minha mãe gravou, naquele ano de 98, uma canção que virou o hit daquele ano, que foi Jerusalém Eu. A canção diz assim: eu não quero errar outra vez,
e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Essa canção foi premiada, foi a canção do ano de 98 para 99. Ela ganhou prêmios aí, recebeu o troféu de melhor música do ano, melhor cantora daquele ano. Mas no coração da minha mãe havia um desejo na verdade, de não se prostrar diante das circunstâncias, né? E a minha mãe começou então a fazer muitas viagens, a viajar ao Brasil mais do que antes, até alguns lugares do mundo. E eu me lembro que dentro de uma série de viagens que ela fez, ela estava voltando de uma de São Paulo, no dia praticamente um ano depois da morte do meu pai. E a gente se encontrou em casa e eu andava bastante chateado porque minha mãe viajava muito. E ela falou para mim assim: filho, me perdoa, porque a gente tem tido pouco tempo junto, mas eu vou dar um jeito nisso, eu vou mudar essa situação. E até era um fato dela tentar fugir da nossa vida atual, né? A gente estava tendo planos até de se mudar, eu tinha já um projeto de ir para os Estados Unidos estudar lá. A gente queria terminar a nossa vida no lugar onde nós estávamos. E já estávamos nos preparando para isso. E ela me disse: me perdoa, filho, pela dificuldade que a gente tem tido de estar junto, a gente vai resolver isso. E eu olhei para ela e falei assim: mãe, eu não vou te perdoar não. Você não se importa com a gente. Aquela minha rebeldia tinha tomado conta já do meu coração. A morte do meu pai só agravou a minha incredulidade em Deus. E eu lembro de ter dito essas palavras para ela. Eu falei: mãe, não vou te perdoar. Você não tá nem aí pra gente. E ela olhou para mim e ela falou assim: filho, me perdoa. Pode ser que amanhã eu viaje e você nunca mais me veja. Eu nunca vou esquecer essas palavras da minha mãe. Eu olhei bem nos olhos dela e falei assim: mãe, eu não vou te perdoar. O orgulho tomou conta do meu coração. O orgulho, quando toma conta da gente, é complicado. E minha mãe foi dormir. Eu me lembro que a gente foi dormir brigados. Claro que no meu coração eu já tinha perdoado a minha mãe. Eu estava querendo de alguma forma chamar a atenção dela. E ela sabia que eu amava ela, que eu perdoaria ela, mas era um momento, era uma situação ali do orgulho. Por que essas coisas acontecem? Às vezes o orgulho toma conta da gente e a gente deixa de fazer coisas tão importantes na nossa vida por causa do nosso orgulho. A gente deixa de amar, deixa de perdoar, deixa de abraçar. Porque o nosso orgulho é mais importante do que essas coisas. E essa vida é tão passageira, né? A minha mãe tinha uma viagem marcada para o estado do Piauí, mais certo para a cidade de Parnaíba. E ela desceu naquele estado de avião, né? E os irmãos pegaram ela na capital, Teresina. E ela seguiria ali 3 horas e meia, 4 horas de viagem até aquela cidade que era no litoral. E a minha mãe vinha de uma maratona, como eu disse, de viagens. Ela estava bastante cansada, debilitada, e no meio do caminho se conta que ela adormeceu. E ela pediu para ir no banco de trás. Ela estava no banco da frente. Pediu para ir no banco de trás e ela estava muito cansada. Os irmãos pararam o carro, ela foi para o banco de trás. E ela adormeceu no colo de uma irmã. Ela pediu para dormir no colo de uma irmã. Eu não sei quais foram as palavras dela nesse momento. A minha mãe adormeceu lá no colo da irmã. Minha mãe era muito simples. Era muito simples. Eu não sei quais foram as últimas palavras dela. Só que teve um determinado momento da viagem que o carro onde ela estava se desgovernou na pista. Passou numa poça d'água, aquela pista parecia estar bem molhada, chuva. E aquele carro perdeu o controle na pista, o motorista perdeu o controle. O carro bateu no meio-fio e capotou várias vezes, até bater numa árvore.
uma árvore chamada carnaúba, uma árvore que tem lá naquela região. O carro se destruiu de uma forma absurda. Os irmãos que estavam ali dentro, milagrosamente, conseguiram sair de dentro daquele carro pelos escombros ali, com ferimentos e escoriações leves, mas a minha mãe estava inconsciente dentro do carro. Isso é o dia 15 de novembro de 1999. Quando eles chamaram o resgate chegou ali por volta das 5 horas da tarde. A minha mãe estava lá dentro daquele carro ainda. Eles tentaram remover as ferragens para tentar salvar a minha mãe. E quando eles tentaram tirar a minha mãe daquele carro, a minha mãe já tinha falecido por volta das 5 horas da tarde. No dia 15 de novembro de 1999. Minha mãe tinha 38 anos de idade. Ela estava vivendo o auge da carreira dela. O laudo médico conta que, a perícia conta que o carro, quando se desgovernou pelo fato dela estar dormindo, e quando ele bateu, ela sofreu um solavanco no pescoço. E ela perdeu a consciência já no processo de capotagem daquele carro. E dessa forma, quando o carro continuou aquela capotagem, ela não teve como se defender das pancadas, das batidas daquele veículo. E ela sofreu uma fratura no pescoço e ela teve um dos pulmões dela perfurado por uma das costelas que se quebrou. E quando o resgate chegou, foi essa a causa da morte. Ela morreu por asfixia inconsciente. Mais tarde, um médico legista veio falar para mim que é o tipo de morte que a pessoa não sente nada, praticamente dorme e nem vê o que aconteceu. Porque quando ela acorda, a pancada já foi tão forte que ela não sentiu o que estava acontecendo mais ao redor. Foi uma anestesia. Foi um arrebatamento, eu diria, né? Quando aquela notícia chegou aqui no Rio, nem o pastor que cuidava da gente naquela época, nem ele tinha condições para me dar a notícia. Ele era muito amigo nosso e ele mesmo estava muito emocionado com a situação. Ele falou: David, nem eu sei dizer porque Deus permitiu isso. Nem o pastor tinha condições assim emocionais de dar notícia pra gente. Ele, quando chegou na minha direção, viu eu e o meu irmão, falou: cara, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A sua mãe sofreu um acidente lá no estado do Piauí e ela partiu pro Senhor. Na mesma hora subiu um frio pela minha espinha. E eu falei: não, você deve estar brincando. Você não está falando a verdade. Isso é mentira. Eu tinha 18 anos naquela época. Meu irmão tinha 13 anos, Daniel. A gente não acreditou no que ele estava dizendo. O meu tio estava com a gente, me abraçou e falou... E começou a chorar com a gente, né? Na verdade, nem falou nada. O pastor só botou a mão no meu ombro e falou: você vai ter que ser muito forte. Eu não vou esquecer aquelas palavras, porque... Como ser forte num momento desse? Como ser forte no dia mau? Como passar por uma situação dessa e continuar vivo? Eu dependia do meu pai e da minha mãe para tudo. Eu tinha perdido meu pai de uma forma trágica 1 ano antes e agora 1 ano depois, a minha mãe morre de uma forma trágica também. Nossa vida estava totalmente já enrolada, totalmente bagunçada. E como ser forte num momento desse, né? Como ser forte numa situação dessa? Não dá pra... Não tem o que dizer. Como ser forte numa situação tão trágica como essa? Perder o pai e mãe de um jeito tão terrível assim. Eu só me lembrava das minhas últimas palavras para minha mãe, que eu não perdoei a minha mãe, eu não tinha perdoado ela. Eu tinha tantas coisas para ter dito para minha mãe, só vim encontrar minha mãe 2 dias seguintes, ou o corpo dela, né? Num sepultamento lotado de 10 mil pessoas. A gente tinha ali artistas consagrados do meio cristão, donos de gravadoras, nós tínhamos um monte de gente importante. As pessoas cantavam as canções da minha mãe, o povo estava ali se despedindo da cantora Denise Cerqueira e eu estava ali apenas para ver minha mãe. Eu olhava para ela e eu não conseguia dizer uma palavra, nem pedir perdão para ela. Nada conseguia sair de mim porque
O meu remorso era tão grande que eu falei, eu preciso ir junto com ela. O certo era eu estar no lugar dela, não ela. Minha mãe tinha tanta coisa para fazer, eu me achava um inútil. Um jovem que nem respeitar o pai e mãe não respeitava direito. E aquela situação foi muito terrível para mim. Minha família, nossa vida caiu ao nosso redor. Nossa vida ruiu ao nosso redor. Naquela multidão, só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. Eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Que mal terrível foi que Jesus levou, enorme diferença o mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rodando ao capitão para Jerusalém. Cante comigo, Senhor. Rodando ao capitão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez e apertar os meus dedos de aliança e eu mesmo querei meu pecado me sobra na cruz quando ressuscitou Jesus. Minha vida começou. E eu lembro que naquele dia do sepultamento, muitas pessoas chegaram pra gente e falaram: nós vamos estar com você, nós vamos ajudar vocês, pode ficar tranquilo. Vocês, seus irmãos, já estão garantidos. Eu sei que quando a gente voltou para casa, a nossa vida tinha se destruído ao nosso redor. Nossa família, quem veio morar com a gente foi a minha avó, minha tia, que vieram cuidar da gente. Minha avó ganhava um salário do INSS somente. Minha avó sofreu demais nessa situação. E a gente perdeu tudo financeiramente falando, emocionalmente. A gente bateu nas portas de muitas pessoas aí para tentar nos ajudar, aqueles que disseram tantas coisas. E as portas se fecharam na nossa frente. Falaram: não, você vai precisar de um inventário agora, só com o inventário que você vai poder. Mas a gente estava precisando pagar uma conta, a gente estava precisando pagar a nossa escola, a gente estava precisando continuar a vida e a gente não tinha mais condições de nada. Nossa vida estava no buraco. E eu sei de uma coisa: Deus é o Deus que cuida das viúvas e dos órfãos. É isso que está escrito lá em Provérbios. Que o Senhor tem para si as viúvas e os órfãos. E eu me coloquei como órfão naquela situação e que o próprio Deus, Ele permitiu aquela situação de alguma forma, porque a Bíblia diz que tudo é permissão de Deus. Mas dentro de mim eu não acreditava nem na existência mais de Deus. Será que Deus existe? Será que Deus pode existir numa situação dessa tão terrível? Será que Deus pode existir no meio da dor, no meio do dia mau? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que muitos homens existiram, tiveram a presença de Deus no dia mau. Tantos homens como Elias, Moisés, Isaías, todos eles passaram por desertos na sua vida e não deixaram de acreditar em Deus mesmo no dia do mal, no dia do deserto. Até o próprio Jesus, no Getsêmani, ele passou pelo seu pior momento. Até pensou em si mesmo: Pai, por que me abandonaste?
Mas na verdade o Senhor nunca nos abandona, Ele nunca esquece de nós. E no meio da minha dor, um certo dia, o tempo foi passando, quando a situação estava muito crítica, eu fiz uma oração a Deus numa tarde. Eu falei: Deus, eu não sei nem se o Senhor existe mais, eu não sei nem se é real essa conversa de Jesus, de Deus, mas eu queria te pedir uma coisa: se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor me der uma prova da tua existência nessa situação, eu vou te servir para o resto da minha vida. E eu me lembro que naquela tarde eu senti uma presença inundando o meu quarto, uma presença que eu não poderia te descrever aqui nesse momento, uma glória de Deus. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo, ele é o Consolador, e ele entrou naquele lugar de verdade. E eu senti uma voz dentro do meu interior que dizia: filho, confia em mim. Filho, não temas, porque eu estou contigo no meio dessa situação. Eu fui sentindo uma paz dentro de mim que me encorajava a continuar. Eu me lembrei daquilo que meu pai me disse quando eu era criança. Ele me falava daquela porta, daquele capítulo que fala em Mateus, que estreito é o caminho que conduz ao Evangelho, à salvação, e largo é o caminho da perdição. O caminho do Evangelho é um caminho de dificuldades. O caminho do Evangelho, às vezes, é um caminho árduo, é um caminho difícil. Mas é o único caminho em que os seus filhos, passando por ele, encontrarão a vida eterna. Só existe uma forma de encontrar a vida eterna e andar pelo caminho que é Jesus Cristo. É um caminho de quem quer carregar sua cruz. É um caminho de bênçãos também, de vitórias. Mas é um caminho de perdas pessoais, em que você tem que renunciar à sua própria vontade para conhecer o Senhor, para conhecer a vontade de Deus, as verdades de Deus para a nossa vida. Naquela tarde eu tomei a decisão de me entregar para Jesus. E o Senhor começou ali um processo de transformação na minha vida. Deus me curou, começou a me transformar, dia após dia. Eu não tinha condições de estudar, a gente não tinha condições financeiras praticamente para nada. Deus foi dando condições da gente continuar a nossa vida ou de recomeçar a nossa vida. Eu consegui me formar numa universidade. Eu não tinha condições e as coisas foram acontecendo de uma forma. Deus foi produzindo. Eu poderia passar um bom tempo aqui dizendo para vocês tantos milagres que Deus fez. Para você ter uma ideia, a minha mãe, a gente ficou sabendo, uma semana antes dela morrer, ela fez um seguro de um apartamento. E esse apartamento, quando ela faleceu, ele veio de graça para a gente. Isso nos sustentou. O meu irmão conseguiu se formar numa universidade federal, não tinha condições financeiras para isso, nem para fazer um pré-vestibular caro. Deus me deu condições. Hoje eu posso dizer para você que Deus tem me sustentado, tem me abençoado, me deu um negócio. A gente trabalha numa empresa hoje no mercado cristão e atende um monte de cantores aí fazendo design gráfico. Eu me formei em publicidade, comunicação. Tudo para a glória de Deus. Isso eu digo não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu tomei uma decisão na minha vida num momento difícil. Assim como Noé, no meio da arca, adorou a Deus, no meio do dilúvio adorou a Deus. Quando você adora a Deus, sobe um perfume lá no céu, você chama a atenção de Deus para a sua vida. E Deus começou a fazer uma obra, como eu disse, e hoje eu posso dizer que eu tenho vivido uma restauração de Deus na minha vida. Em 2002, o Senhor me levou para um ministério, para uma igreja, e começou a trazer para a minha vida canções que eu não sabia que eu poderia compor, eu nem sabia que eu poderia tocar um violão ou cantar um dia. Deus me apresentou alguns amigos, e lá a gente fez canções como essa, por exemplo. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Por exemplo, outra canção que Deus me deu nessa mesma época era sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Outra canção que marcou nossa geração foi: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que
que a tua chuva vai descer, faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Eu nem sabia que eu poderia cantar ou compor canções como essa e que vararam aí a nossa nação. Todo mundo canta essas canções lá do Toque no Altar. Eu tenho inclusive esse pessoal, Davi, o Luiz, os meninos, como meus amigos até hoje. Foi muito bom esse tempo. Deus tem hoje me levado para grandes lugares, me levado para falar para muita gente, falar para você aqui nesse lugar, que está passando por momentos difíceis na sua vida, que está passando por tempestades, por dias maus, por circunstâncias difíceis. Eu quero motivar você e dizer para você, vale a pena servir a Deus, vale a pena permanecer fiel no dia da tempestade. Porque toda tempestade, todo inverno, todo deserto, ele tem um dia para começar e tem um dia para terminar. Eu tive um dos desertos mais terríveis que um ser humano pode ter, jovem, perdi tudo na minha vida. E eu estou aqui para dizer para você que Deus é aquele que ergue do monturo o necessitado e o faz assentar entre os príncipes dessa terra. Assim como o Jó dizia, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho visto Deus na minha vida. Eu quero dizer para você, permaneça fiel no dia da tempestade. Permaneça fiel no dia da angústia, porque essa angústia vai passar. O Espírito Santo está do seu lado, embora não pareça que Ele esteja aí. Ele está do seu lado e Ele te consola. Ele vai te ajudar a caminhar, Ele vai trazer você para um novo momento. Mas tente aprender no meio dessa circunstância, tente, não se prostrar diante delas. Eu sei que é difícil, mas na minha vida deu certo. E eu tenho visto a mão de Deus na minha vida. Eu tenho uma esposa linda, eu tenho um filho abençoado de 3 aninhos, uma esposa maravilhosa, Ana Paula, para mostrar para vocês, para o mundo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, nas drogas, na prostituição, perdido, no pecado, mas eu estou vivendo para Deus, mesmo tendo perdido tudo na minha vida. Eu não me relaciono com Deus pelas bênçãos que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. Ele é o abençoador, e é dele que nós precisamos. A nossa vida pertence a Ele. Eu queria que você fosse abençoado por Deus, em nome de Jesus, através desse testemunho. Você que está na sua casa, você que está no seu lar agora. Se você puder, feche os teus olhos nesse momento. Eu queria fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse lar que tem aberto as portas para receber essa ministração. Eu quero pedir que o Senhor abençoe essa casa, essa família que tem passado por momentos difíceis, que tem vivido dias maus, dias difíceis. Que o Senhor os dê consolo, porque o Espírito Santo é consolador. Que o Senhor os dê paz no meio da tempestade e que o Senhor habite no meio deles, para que eles venham te conhecer, não de ouvir falar, mas conhecer por ter uma experiência contigo. Eu te peço isso e eu ministro e profetizo sobre a vida de cada um que receber nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Quantas dores eu vivi pra chegar até aqui, e quantas vezes eu perdi. Já é hora de seguir. Pela fé eu posso prosseguir, pelas águas andar. Me dá forças pra não desistir e me faz alcançar. Deus, não mova esta montanha, me faça subir por ela e me ajude a chegar do outro lado. Deus, mostra o teu caminho, quero andar contigo e me dê forças pra chegar do outro lado, no centro da tua vontade, no centro da tua vontade. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso novo CD, chama-se Do Outro Lado. Foi lançado esse ano, agora de 2012 para 2013. É um CD abençoado por Deus. Tem essa regravação da minha mãe, Jerusalém e Eu.
Eu fiz questão de regravar essa canção porque essa canção, ela não só ela traz uma memória muito forte da minha mãe, como também essa canção ela tem uma mensagem muito forte. Todos nós precisamos renovar nossa aliança com Deus. Então, se você quiser adquirir esse CD, né, você vai encontrar nas lojas, pode encontrar no nosso site também, que vai estar passando aí embaixo. E que Deus possa te abençoar e você também ser abençoado através dessas canções. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Naquela multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecar. E eu não fui